No ano de 2015, os movimentos sindicais eles mostraram uma inovação na estratégia de mobilização. A gente percebeu que, particularmente com relação às demandas e com relação ao governo estadual, adotar aquela espécie de campanha que era Abraço Paulo, né, fazendo uma ironia a forma como o governo estava tratando os servidores e tal. E também a gente percebeu uma inovação bastante interessante que foi a forma de organização. As entidades sindicais se reuniram, né, e formaram um fórum e passaram a trabalhar a pauta de reivindicação a partir desse fórum. Finalizado o ano, a gente percebe que, se a gente for pensar em avanços, né, nesse sentido de estratégia, avançou muito, mas com relação a conquistas, o que vocês estavam reivindicando, principalmente que era o reajuste, ele não veio. Qual o balanço que você faz desse processo, dessas inovações, e o que funcionou, o que não funciona nessa estratégia? Justamente, a gente resgatou, né, uma experiência que a gente viveu na década de 90, no final da década de 90, que era a Intersindical dos Servidores Públicos. E a gente resgatou isso enquanto estratégia, já conhecendo o perfil, né, adotado pelo governo Paulo Artung, né? E, assim, houve um ganho do ponto de vista da necessidade, reconhecer a necessidade da gente mudar de estratégia. Um movimento de greve ele tem que ser realmente cada vez mais o último instrumento a ser utilizado, né? Então a gente começou a pegar justamente, começando pelo contraponto, né, da propaganda eleitoral do governo, do governador, né, que abraça o Paulo. Entretanto, digamos assim, que foi um abraço de tamanduá, né? Aí a gente, para não falar dos animais, a gente se referia ao cactus, né? Que na verdade foi espinhos, que desde dos movimentos sociais que reivindicavam o atendimento de suas demandas, não só dos servidores públicos, mas até das bases políticas, né? Que tinham a expectativa de que os pleitos, as promessas de campanha fossem atendidos. E no início do governo ele já sinalizava, né? Na verdade diz que são o terceiro mandato, na verdade é o quarto do mesmo governo, né? Porque todos os secretários do governo anterior já estavam nesse também. Então, enfim, a gente não guardava a expectativa, sabia que o jogo seria duro, né? Pela experiência que a gente teve, né, em anos anteriores, mas em reconhecendo a necessidade de inovar, né? Não só a greve pela greve, que infelizmente aquilo que se chama de independência dos poderes, na prática não funciona, né? A gente convoca uma assembleia para decretar uma greve, antes dela terminar, o oficial de justiça já está na porta com a liminar proibindo o movimento. Então nós entendemos que nós tínhamos que estar fazendo todo o trabalho com as assembleias permanentes, né, criando essa unidade, porque as pautas colocadas, elas nos unificavam, né, que era a questão estabelecida na Constituição Federal, ou seja, a revisão anual do salário, o auxílio alimentação, que todos aqueles outros poderes recebem e, infelizmente, no Executivo não recebe quem tem a remuneração por subsídio. A data básica é uma coisa mínima, né, que o governo poderia estabelecer, que seja 0,01%, mas um mês a gente sentar para negociar, é isso, né? E a negociação coletiva. Hoje o governo criou um comitê, né, de relações sindicais, logo no início, no meio do ano, que na verdade ele não tem funcionado, né? Não tem nenhuma motivação para a negociação com as categorias, porque ele não tem nada a conceder, ele não tem um autorizo do governador para dizer isso pode, isso não pode. Então, assim, o balanço que a gente faz é que ela foi positiva nessa perspectiva de que nós temos que continuar inovando nas formas de pressão, temos que dar denunciando todas as práticas que são inconstitucionais, as práticas que o governo tem praticado em diversos gestores, né, elencando como prioridades aquilo que não interessa à sociedade de modo geral, ou diretamente à sociedade, mas que interessa aos grupos empresariais, como incentivos fiscais, né, favorecimentos, enfim. Isso nós temos que estar sempre desnudando. Então, acho que a tática melhor é que a gente mostre para a sociedade que o que se bota na mídia pelo poder público não é verdadeiramente o que acontece de fato.
Ailson, o governo anunciou, o sindicato até rebateu essa posição do governo, de até 2025 diminuir o número de designações temporárias, mas também estão suspensos os concursos públicos, né? E o governo coloca tudo isso na conta de uma crise. Ele assumiu falando de uma crise, falando de cofre vazio, falando que não tem como fazer mais pelo governo. Como é que você vê esse discurso do governo? Como isso afeta a valorização do servidor e do serviço prestado à população? Primeiro, a população tem que entender que essa crise não é a mesma crise que está de modo geral no país, né? Os sucessivos governos passaram, o Estado foi se capitalizando, o Estado tem condições sim, não vou dizer que ele não seja o privilegiado, mas está em condições melhores do que outros estados, sim, por conta de toda uma política econômica que está imposta pelo sistema, que advém das opções do governo federal, enfim, um processo do sistema muito mais macro, mas o estado do Espírito Santo não é um dos piores, né? Agora, não dá para a gente aceitar um discurso que, ao mesmo tempo que se está em crise, o governo coloca, como eu já disse, privilégios fiscais, né, diversas situações que não são de interesse da população. E aí começa a remendar o seu discurso da crise com redução de comissionados, que na verdade não acontece. Na verdade, ele suspende a contratação de comissionados para, no momento político adequado de composição num processo eleitoral, ele fazer a alocação de cabos eleitorais, políticos derrotados e outros. E no caso dos temporários, eu acho que assim, subestimar a inteligência, pelo menos de nós que estamos dentro do serviço público, porque falar que vai reduzir o número de contratações temporárias, deixando bem claro, nós não somos contra as pessoas que trabalham em designação temporária, são trabalhadores que merecem respeito, e por isso mesmo que a gente defende que eles têm que ser contratados por concurso público, né? Para não ter um contrato precarizado, porque todo final de ano é uma tremedeira danada nos órgãos, porque as pessoas não sabem se os seus contratos serão renovados. Mas, do ponto de vista político, o governo está jogando para a sociedade, jogando para a plateia, que vai reduzir em 2025, que a gente nem sabe se ele vai estar vivo, né? O fim da contratação temporária. Daqui até lá, ele vai ter sucessores que vão revogar decreto, porque esse modelo de contratação interessa as acomodações políticas, né? Boa parte de trabalhadores que estão ali, eles entram num processo de seleção, mas outra boa parte, ele advém de negociatas políticas, né? E é para alocação de cabos eleitorais e outros. Sem contar também, Ailson, inclusive a gente vinha fazendo essa reflexão aqui no jornal, que os dois maiores sindicatos hoje, o Sindiupes e o sindicato ligado aos servidores, os profissionais da saúde, que tem um grande número de servidores de designação temporária, a gente percebe um movimento desse governo de ir terceirizando a saúde e a educação. Você percebe mesmo que já existe alguns observadores aí da educação falando que o Escola Viva é uma forma de você ir entregando isso aos poucos na mão da iniciativa privada, e aí realmente essa pode ser uma forma de você... A saúde já começou esse processo de terceirização, já está na mão das OCIPs e tal. Quer dizer, essa pode ser o meio de você diminuir DT. É você entregando isso para a iniciativa privada. E essa massa de DT que tem nesses dois segmentos passariam a não existir, né? Eu digo que, assim como nós, no movimento sindical, estamos buscando alternativas para enfrentar, os dirigentes, o sistema também ele busca alternativa de não criar alarde, né? É realmente isso que está acontecendo, tanto na saúde quanto na educação. Como talvez o prato não está tão pronto assim, eles vão buscando a alternativa de fazer essa transição, mas sempre buscando o quê? O interesse que não é da população, é o interesse de grupos políticos e grupos empresariais. Então vamos sair assim. Eles se casam lá na frente, grupos políticos e empresariais, falam assim, beleza, não tem problema, você não vai perder. Porque hoje quem é DT, o seu cabo eleitoral, ele vai trabalhar na minha empresa que vai prestar serviço para o Estado. A
Agora, Ailson, você é servidor do Detran. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa troca de diretor do Detran que é uma situação bem evidente desde o início desse governo, né? O que acontece no Detran? Pois é, menina, por mais que eu tenha 36 anos de Detran, nós não conseguimos ler o que está de errado nesse acordo com relação à acomodação do Detran. Né? Já são os dois últimos são do DENIT, né? Parece que tem uma vinculação partidária, logicamente que esses cargos como o Detran não vão ser só por uma questão técnica. Mas nós passamos o ano de 2000 até a data de hoje por 5 diretores. Né? O remanescente, né? o Lopes, Carlos Lopes, depois veio o Contarato, veio o Roger. E assim, a gente não consegue. O problema maior que se eles trocassem quem senta na cadeira, mas permanecesse com um projeto político perene, né, consistente, vai ser essa a linha. Nós já estamos enjoados de todo diretor muda, já são 5 vezes no ano em que a gente reafirma a nossa pauta de reivindicação. Né? Ontem mesmo eu tive com o diretor do Detran, novo, que chegou, e falei, você já tem conhecimento da nossa pauta de reivindicação da categoria? Não, então nós vamos ter que sentar com ele, contar toda a história de novo. Aí, quer dizer, não sei se na semana que vem, a gente está preferindo até gravar um CD e já deixa para o cara que já vai entrar, né? Wilson, voltando um pouco na questão da estratégia, né, dos sindicatos, dos movimentos sindicais, e eu acho que também havia uma preocupação quando o senhor fala assim, a gente tentou sair um pouco desse formato da paralisação e partiu para outras formas de mobilização aí mais criativas, tal, que a gente viu até, pelo que a gente acompanhou, que até pareceu simpático esses protestos para a população. Acho que essa também era uma preocupação de vocês. Mas em relação à cobertura da chamada grande mídia capixaba, né, os grandes jornais, a gente percebeu que muitas dessas mobilizações praticamente foram ignoradas pela grande mídia capixaba, ou quando saíram algumas notícias sobre os protestos, elas saíram sempre com um viés negativo, pondo o sindicato como vilão. Como que você avaliou isso? Bom, isso é fácil, né? Se você olhar lá nas despesas do governo, quantos milhões estão indo para verba de publicidade. Até agora, se não me engano, está em 19 milhões. Como é que eu vou falar mal, né, de quem está sustentando, né? Então, as grandes mídias, realmente, elas preferem, ou quando muito, se sentir que a gente tem razão, omite a reportagem, ou se tiver dúvida se nós temos razão no que estamos reivindicando, qualquer movimento que fizermos vai ser considerado como fechou a rua, atrapalhou o trânsito, prejudicou a população. Né? Então, por isso que a gente buscou essas alternativas mais simpáticas com a população. Agora, é uma vergonha dizer que é subestimar mais uma vez a inteligência do povo. Né? Talvez o povo não tenha tanto acesso à informação como o Século Diário, que é uma alternativa, que divulga, a gente, também o sindicato, a gente garimpa as informações, nós só não temos o mesmo poder, né, de mídia, de acesso, como tem os grandes veículos. Mas a gente vê que é subestimar a nossa inteligência para dizer que se está em crise, até agora, são mais de 19 milhões para verba de publicidade, e a gente não precisa ficar aqui dizendo quais são os principais veículos que se favorecem disso. Então não há de se esperar, a gente sempre fala para a base, quando a gente está no movimento, eles perguntam, cadê o jornal tal, o veículo tal, o veículo tal? Eu falei, não esperem, porque eles já embolsaram uma grana para ficar calados, vão ver outras coisas, vão falar de meio ambiente, né, do turismo, esquece que nós aqui não há para eles retorno, se ficar pautando problema de servidor público que quer receber aumento, que quer salário, ou que está brigando por condições de trabalho. Isso não é pauta da grande mídia, porque o sindicato não dá lucro. O sindicato, quando muito, publica um editalzinho. E diante de todo esse cenário que você colocou aí, Ailson,
Como é que fica para 2016? Como é que vai ser esse ano? O governador já está dizendo que não sabe se os salários vão ficar em dia, já escorrega nessa questão. Como é que fica a pauta para 2016? Ele não escorrega, ele sinaliza logo no que... No orçamento e no PPA não tem nada previsto de reajuste, né, para os servidores. É assim, ele não escorrega, na verdade já mostra que o tamanho da marreta é maior, né? Portanto, nós vamos ter que buscar escudos maiores, né? Então, nós vamos continuar na luta, vamos fazer um enfrentamento não só nas mobilizações, mas a gente tem que passar por além das fronteiras judiciárias do Estado do Espírito Santo, porque a gente não confia. A gente não confia no judiciário, porque a questão do auxílio alimentação para nós já é uma sinalização inegável. E mais que isso, nós vamos cumprir o nosso dever de ofício de ajuizar uma ação com relação ao não cumprimento daquilo que está na Constituição, ou seja, a revisão anual do salário, mas vamos buscar outras, além da fronteira, outras instâncias. E vamos... Tudo aquilo que o governo tiver de prática irregular, de prática antissindical, de desrespeito de direitos dos trabalhadores, nós vamos buscar outros organismos, quer seja político ou jurídico, e tentar mostrar o contraponto do que o governo prega. Então nós vamos para além das fronteiras do Espírito Santo, procurar o OIT, o STF, CNJ, enfim, nós não vamos nos calar. Eu comecei brincando com a reportagem de que o governo não fechou as torneiras, ele arrancou as instalações hidráulicas e jogou a caixa fora. Nós vamos construir o nosso córregozinho.